Hoje, nós teremos uma palestra do Núcleo de Formação Permanente, né, de Prática Clínica, Psicanálise e Psicoses, tá? O tema da palestra é Loucura, Psicoses e o Sujeito Lacaniano, entre a psiquiatria e a psicanálise, com o Dr. Enzo Pisimenti. O doutor é psicanalista e acompanhante terapêutico. Doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, membro do Laço Analítico da Escola de Psicanálise, trabalhou como terapeuta e coordenador das oficinas de trabalho no Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa em Saúde Mental e Psicossocial, a CASA, onde realizou seu aprimoramento na clínica das psicoses e acompanhamento terapêutico. O doutor coordena grupos de estudos que têm como proposta discutir e elaborar o lugar da psicanálise e do psicanalista nas mais variadas inserções clínicas, sejam elas institucionais, de formação, de pesquisa ou voltadas ao trabalho realizado em consultório. É autor do livro Psicanálise e Saúde Mental, Tática Estratégica e Política na Direção do Tratamento, da editora Benjamin Editorial, e da coletânea A Formação do Psicanalista e os Princípios do Seu Poder, da editora Discurso. Antes de iniciarmos a palestra, eu queria convidar o Dr. Ricardo Teles de Deus e a doutora Karen de Paula para apresentarem o núcleo de formação de psicanálise e psicoses. Ricardo, Bo- cadê o Ricardo? Oi, boa noite. Boa É, noite. Boa noite, Karen. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais essa atividade do nosso núcleo. Com muita alegria que a gente recebe hoje o Enzo para ministrar uma palestra aqui, né, para esse tema tão é, atual, tão fundamental no campo da psicanálise, que é a questão das psicoses, né? E eu e minha colega Karen aqui coordenamos o núcleo Psicanálise e Psicoses há um tempo, né, Karen? E Sim. organizamos uma programação anual, né? E a palestra do Enzo compõe essa programação de 2026. Vale lembrar que nós temos aí é, uma abertura para receber novos participantes que queiram ingressar no núcleo. Nós fornecemos a possibilidade da pessoa fazer um estágio, né? Ter uma experiência supervisionada. A Karen tem um grupo de supervisão, eu tenho outro. Há também diferentes seminários teóricos, 3 a cada ano. Também um debate que aconteceu no início desse ano, em janeiro, né? Temos ao menos 3 palestras por ano. Essa é uma delas, a que o Enzo vai ministrar hoje. Nós temos também, como parceiros, né, do nosso núcleo, além da rede de atendimento psicanalítico do próprio CEP, nós temos o Hospital Dia Casa, né? Nós temos uma residência terapêutica também, que é a SIG, que próximo ao CEP, inclusive, fica aqui na região do Pacaembu, né? Nós temos também o CAPS Itapeva, né? Que é uma instituição muito interessante da rede pública de atendimento. E, enfim, mas fazer esse E a própria relembrar rede do vocês CEP, né? isso, a própria rede do CEP, né? Uhum. E relembrar vocês dessa abertura constante, dessa possibilidade para quem estiver interessado, né, Karen? Uhum. Porque é um núcleo de formação permanente. Então, quem entra permanece um ano, mas pode entrar a partir e permanecer depois desse primeiro ano, mas pode ingressar a qualquer momento, a partir de uma entrevista, né, onde a gente tem a oportunidade de explicar um pouco qual é a nossa proposta, tirar dúvidas, etc, etc, né? Inclusive, o dia 8 nós vamos começar o segundo seminário
teórico, que por um acaso vai ser o seminário que eu vou dar, que é sobre a clínica das psicoses à luz das ideias de Lacan, sob a influência das ideias de Lacan, que são 8 encontros. É um seminário de longa duração, né, o formato é o formato que o CEP costuma oferecer, mas esse é obrigatório para quem é do núcleo, aberto também para quem não é, mas para o núcleo tem uma programação que a gente considera é, uh, importante para acompanhar a experiência clínica de estágio, etc., né? Então, essa aqui é a segunda palestra, ainda vamos ter mais uma esse ano. Aquele debate que o Ricardo mencionou, ele está publicado no YouTube, então vocês podem ter acesso, foi muito interessante. Aliás, os debates dos anos anteriores também, né? Então, é um material que também vocês podem acompanhar no YouTube, que eu acho que dá para ter uma noção do que vem sendo a proposta desse núcleo, né? De formação permanente, psicanálise e psicose. Então, acho que é isso, né, Ricardo? Procurando você aqui na tela, que eu tô. Eu estou aqui. Hum, Sim, eu acho que é hum, isso mesmo. Fica aí o convite e a quem tiver o interesse, né? E, hum, bom, eu acho que vamos passar a palavra então para o Enzo, nosso convidado dessa noite, né, Enzo? Que eu Então, também quero agradecer particularmente. Bem-vindo. seja bem-vindo. E aí, pessoal, boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Às vezes meu fone fica, eu Sim. falo meio baixo, às vezes fica meio esquisito. Bom, eu vou direto ao texto, que no texto tem alguns agradecimentos. Enfim. Boa noite a todos e todas. Quero primeiramente agradecer a Karine de Paula e ao Ricardo Teles, coordenadores do Núcleo de Formação Permanente, onde eu peguei aqui, estava prática clínica, psicanálise e psicose, né, por terem topado o início de uma conversa que eu espero frutificar outros tantos encontros. Agradeço também ao Centro de Estudos Psicanalíticos e à Daniela França, coordenadora da secretaria, por todo o cuidado e gentileza nas trocas de e-mail que nos trouxeram até aqui. Por fim, mas não menos importante, agradeço a presença dos participantes e, desde já, sublinho o desejo de que vocês me acompanhem na discussão com o que estiver ao alcance de vocês. Clínica, literatura, filme, música, papo de elevador, tudo, absolutamente tudo, é bem-vindo. Discordem, questionem, acrescentem, provoquem. Fiquem muito à vontade mesmo. Quem me conhece sabe que eu funciono bem, né, assim, nesses tensionamentos, nessas discordâncias. Se tiver alguma questão mais pontual durante a fala, é possível que ela seja feita, tá? Então fiquem à vontade para fazê-la, enfim. Só peço atenção e o cuidado caso recorra a algum fragmento clínico, já que estamos em muitos aqui e não temos uma dimensão muito clara do alcance de nosso encontro. Bom, o título que dei para a nossa conversa foi Loucura, Psicoses e o Sujeito Lacaniano, entre a Psiquiatria e a Psicanálise. Trata-se de um título, digamos, derivado de minha tese do doutorado, orientada pelo Ivan Ramos Estevão. Não o cito por qualquer apelo burocrático, mas sim por considerar toda a complexidade que, como veremos, perpassa todo lugar onde um louco põe os pés. Não estou dizendo aqui que tem alguma coisa da pesquisa, da psicose, da sustentação dessa pesquisa na universidade pública na universidade de maneira geral, talvez, que torna tudo muito mais difícil, tá? Enfim, depois a gente pode conversar, posso contar um pouquinho, algumas anedotas aí do percurso de mestrado e doutorado. Algo que Luciano Elias situou de um modo muito oportuno ao dizer que as psicoses têm, aspas, uma curiosa vocação de interrogar as entranhas epistêmicas dos saberes que com elas se intrometem. Fecha aspas. Mais adiante retomaremos essa advertência para pensar se, de fato, trata-se das psicoses ou, no fim das contas, daqueles que, diante delas, ousam interrogar as entranhas e o valor social de suas próprias instituições,
incluindo nelas os seus próprios eus. Mas voltemos, o título da minha tese é As psicoses e o que elas ensinam a partir da questão do sujeito, da clínica à cultura. A escolha por esse título é política. Me vi em uma situação muito complexa. Na mesma medida em que queria muito salientar o lugar das psicoses nisso que elas me ensinaram sobre a questão do sujeito, fui advertido de que trazê-las para o título poderia afastar leitores que poderiam ganhar muito, entre aspas, com a leitura de meu trabalho. Não precisamos caminhar muito em nossa formação para termos notícias desse posicionamento em relação às psicoses. Aliás, para quem fez faculdade de psicologia, desde cedo aprendemos a temê-las. Exemplo maior, talvez, seja o fato de haver recomendações explícitas, pelo menos do Mackenzie, até onde enfim, na minha época, né, para que o supervisor, no contexto dos estágios obrigatórios do último ano, vete a sequência do tratamento assumido pelo aluno, caso se trate de paciente psicótico. Tal veto é justificado como um cuidado com o aluno e o paciente. Mas o que subjaz nesse cuidado? O que faz com que se suponha que um caso de neurose seja mais indicado para alguém que está terminando sua graduação? Mais além, qual a enunciação sobre as psicoses e até sobre a formação em psicologia veiculada a partir desse veto? Quais os efeitos de tal posicionamento no lugar legado às psicoses dentro e fora do campo da psicologia? Em nosso campo, ouvimos comentários que também nos chamam a atenção. Na semana passada participei de uma atividade do CEP, muito interessante, são seminários clínicos. Eu achei, aliás, genial essa proposta, né, de alguém de fora vir trazer um... Aí que está o lance, que eu achei legal. Não é trazer um caso, é falar da sua posição, da sua escuta clínica a partir de um caso. Então, eu justamente trouxe alguns elementos desse meu doutorado, né, enfim, falei que era um pouco de spoiler que eu estava dando ali. Após minha exposição, a partir de um caso de psicose, ouvi alguns comentários sobre o quão raro é ouvir algum colega trazer um caso de psicose ali. Uma colega chegou a dizer que estava há 2 anos e que nunca tinha ouvido nenhum colega trazer um caso de psicose. De uma outra colega, ouvi que ela ouviu dizer que os psicóticos não chegam em nossos consultórios pois não reconhecem que estão delirando. De outra, do risco que a clínica das psicoses comportam por conta de delírios perigosos, entre aspas. De um colega ainda que eles não fazem transferência. A gente ainda ouve esse tipo de comentário, né? Há uns anos recebi a indicação de uma colega para atender sua analisanda, pois ela estava com algumas questões relativas aos cuidados de sua mãe, uma senhora aparentemente psicótica. Em uma ligação bastante breve, soube que essa senhora se encontrava em um surto bastante importante, sem medicação e sem acompanhamento psiquiátrico. Segui em atendimento com uma psicóloga que, segundo sua filha, teria dito à sua mãe para que encerrasse o uso de medicações e parasse de ir ao psiquiatra, já que, em suas palavras, ela não era uma doente. No outro dia, em um encontro de um grupo de estudos que coordeno, ouviu de uma colega, uma psicanalista com um largo e cuidadoso percurso de análise e estudos, que essa havia derrapado na condução de um tratamento, já que supôs que sua analisanda era uma psicótica, após ouvir o relato de que seu pai acordou com o preto velho no corpo. Segundo ela, seu erro, indicando até um racismo, se deu por desconhecer as religiões de matriz africana, o que a conduziu a supor uma psicose, ali onde havia, na verdade, a manifestação de uma experiência de cunho religioso. Rapidamente, por uma provocação, questionando qual seria o real problema de supor ali uma psicose, complementando, logo na sequência, que o problema seria se essa suposição não figurasse em seu horizonte diagnóstico caso uma analisanda dissesse se encontrar diariamente com Deus. Em que pese o fato do primeiro dos casos ter sido contado por terceiros, o que implica não sabemos exatamente o que a psicóloga falou, sabe-se que com frequência psicólogos e psicanalistas têm muita dificuldade diante da possibilidade de seus pacientes e analisandos precisarem de medicação e até de uma internação. Conhecem pouco a rede e seus pontos de atenção à crise, e parecem querer saber cada vez menos sobre a importância dessa. Não só casos de psicose, mas principalmente eles, em muitas ocasiões, acabam por precisar sim de um tratamento composto por diversos profissionais, e muitas vezes instituições, ainda que de passagem.
No segundo dos casos, nos vemos diante de outro impasse que versa também sobre a tensa circulação e diálogo dos psicanalistas com outros campos do conhecimento. Ali, cultura e clínica parecem colidir, produzindo confusões relativas ao lugar do diagnóstico e à posição do psicanalista na cidade e no consultório. Mais ainda, vemos que em ambos os casos há algo relativo ao encontro com as psicoses que ainda produz dificuldades importantes para a sustentação do seu tratamento, seja por uma desconsideração do sofrimento decorrente de seu modo de inserção na cultura, seja pela suposição de que seu diagnóstico implique em uma relativização da subjetividade e dos componentes culturais ali articulados. A gente vai ver, enfim, como essa relativização ela é perpetrada, ela é mantida, né, tal qual, sem muita transformação, a partir desse bando de poréns que a gente ouve, de cuidados excessivos, de bom, como fala, quem atende e tal. Poderíamos trazer outros tantos casos com os quais nos encontramos no cotidiano, seja nos consultórios, seja nas mais variadas instituições em que percebemos uma dificuldade no trato com as psicoses, bem como uma relativização de seu lugar em detrimento da centralidade conferida à neurose, dentro e fora da psicanálise. Não sendo esta a nossa proposta, vamos para outras questões. Outra questão. Como cheguei a tal posicionamento em relação à importância de uma reavaliação, mesmo diante dos riscos supracitados, quanto ao estatuto das psicoses dentro e fora do campo psicanalítico? Primeiro, como advertência, via Franco Basaglia. Franco Basaglia, talvez um dos maiores nomes da reforma psiquiátrica no mundo, e o grande nome da reforma psiquiátrica italiana. O trabalho dele foi trazido para o Brasil, ele veio algumas vezes para o Brasil, então é uma pessoa bastante importante no nosso campo. E aí eu fiz quase que um ato falho, porque para mim ele é muito importante no campo da psicanálise também, tá? Mas ali eu estava falando no nosso campo de atenção psicossocial, tá? Então, primeiro como advertência, via Franco Basaglia. Cito: de outra parte, as próprias teorias psicodinâmicas que tentaram encontrar o sentido do sintoma através da investigação do inconsciente mantiveram o caráter objetal do paciente, mesmo que tenham feito através de um tipo distinto de objetalização, objetalizando não mais enquanto corpo, mas enquanto pessoa. Então ele está tecendo algumas críticas e dizendo o quanto que a psicanálise acaba virando um instrumento de poder, de normatização, não mais, então, tá, tudo bem, não é biológico, mas passa a ser a partir de uma concepção de personalidade, de ego, de indivíduo, enfim. Estas são as interpretações científicas do problema da doença mental. Mas o que foi feito do doente real, isso só pode ser visto no interior de nossos manicômios, onde nem as denúncias do complexo de Édipo, nem os depoimentos do nosso estar com no mundo da ameaça, eu leio desse jeito, o Basaglia põe um tracinho que ele está fazendo uma crítica, um xiste aí com o Daseins Análise, né? Foram capazes de tirá-lo da passividade e da objetalidade de sua condição. Aí a parte mais importante. Se essas técnicas houvessem penetrado efetivamente nas organizações hospitalares, se tivessem submetido ao questionamento e à contestação que lhes oporia a realidade do doente mental, deveriam ter se transformado por uma questão de coerência, ampliando seu escopo até que viessem a abranger todos os atos da vida institucional. Tal coisa teria minado inevitavelmente a estrutura autoritária, coercitiva e hierárquica sobre a qual se apoia a instituição psiquiátrica. Basaglia está dizendo que, bom, o que ele entende por tratamento é alguma coisa que, na mesma medida em que trata aquilo que se supõe carecer de tratamento, produz, então, um tratamento outro, ou convida a um tratamento outro em relação às concepções que aquele que trata tem do que precisa ser tratado, assim como das instituições desde as quais, ou nas quais essas pessoas fazem suas formações. Então, ao tratar o louco, nesse sentido, necessariamente estaríamos aí diante de seríamos levados a um questionamento da estrutura da instituição. O passo a mais que eu vou dar aqui, mais gente, bom, não só da instituição onde trabalhamos, por exemplo, no hospital psiquiátrico, mas também da instituição
psicanalítica, né, da instituição psiquiátrica anterior, né, da cientificidade, enfim, dessa conversa. O outro fragmento é de 79 e se encontra na coletânea Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica, também do Franco Basaglia. Considerando, então, ele vai dizer que sobre a possibilidade de sabermos o que é que existe de doença e o que precisa ser tratado em louco, né, ele vai dizer, é impossível, uma vez em contato com um doente mental que se apresente em nossas instituições, abstrair-nos da realidade social na qual vive o mesmo, das incrustações sociais que se sobrepuseram à doença, dos estereótipos culturais que com ela foram connaturados, de tudo o que a doença é socialmente. Isso nos impede, talvez, de dedicar-nos à doença real. Mas, segundo a nossa visão, somos materialmente impossibilitados de fazê-lo, porque não se conseguiu ainda encontrá-la além dos estratos das incrustações sociais, que continuamos a raspar e a raspar e a raspar. Entre o primeiro e o segundo fragmento se inscreve o período decorrido da graduação ao mestrado. Foi nesse período que me encontrei com Aracne, nome fictício dado a uma analisante que me ensinou o real valor da psicanálise e, consequentemente, a função do psicanalista não só no tratamento, mas também na formação e, de um modo geral, na circulação na cidade, componentes do que, desde então, chamo de clínica psicanalítica. Não estou propondo aqui que a clínica psicanalítica não diz respeito exclusivamente ao tratamento. É o tratamento, mas diz respeito também à formação e à nossa circulação na cidade. Há uma certa posição clínica, vamos dizer assim. O encontro se deu no contexto de um tratamento realizado no Hospital Dia, no Instituto Casa. Aracne era uma paciente que já tinha passado por essa instituição algumas vezes. Em todas essas passagens, Aracne e as equipes às quais ela esteve referenciada experimentaram rupturas, discussões e grandes impasses quanto ao tratamento a ser sustentado. Suas crises e seus sofrimentos se intensificaram bastante ao longo de 2015, com alucinações de estar sendo perseguida por carros pretos, especialmente fuscas e veraneios, carros comumente utilizados durante a ditadura militar. Aracne passou a se trancar dentro de seu quarto, além de voltar a produzir cortes com estiletes e navalhas em seus braços, na cabeça, na barriga e nas pernas. A referência aqui aos carros, né, tem a ver com... Ela tem uma história importante na política, né? Os pais dela foram capturados durante a ditadura militar. O pai, não se sabe ao certo, mas tem a ver, inclusive, com todas essas cenas. Então, teria sido torturado durante a ditadura, ela teria acompanhado essa cena de tortura, algo que a leva aí em 2015, 2016, 2015, 2016, para o Instituto Casa, de volta. Tudo isso à esteira ali da época do impeachment da Dilma, do golpe. Então, ela vê ali nesse golpe a possibilidade da instalação de uma nova ditadura militar e ela pira. Ao contar dessas situações, Aracne afirma ouvir com alguma frequência, inclusive de seus médicos e terapeutas, relativizações das mais diversas, desde contrapontos que buscam convencê-la da impossibilidade de ela ter experimentado isso, já que seus pais moravam em Votuporanga, até as simples afirmações de que tudo não passava de uma alucinação, algo fora da realidade, exigindo que ela atue de maneira a negar tais lembranças ou que simplesmente se medique para, assim, poder se livrar desse seu sofrimento. Em muitas dessas ocasiões eu estava presente. Recém-chegado na instituição, além de ter acabado de sair da graduação em psicologia, não encontrava muita possibilidade de abrir uma outra via de compreensão junto à equipe. Entretanto, sempre que acionado por Aracne, busquei com interesse escutar suas histórias, quaisquer que fossem essas. Poucos meses após o primeiro contato, Aracne me questionou se seria possível iniciar um processo analítico fora do HD comigo. Como é de praxe nessas instituições, levei a questão à equipe, a fim de compreender se e como esse trabalho se encaixaria em seu projeto terapêutico. Na reunião, me encontrei com muita resistência vinda por parte da equipe, mais especificamente da coordenadora. Essa coordenadora tem uma outra fala que eu acho que é importante, né, depois a gente conversando. Sempre que a equipe discordava dela, né, ela batia assim na mesa muito brava, falava, dá para vocês serem psicanalistas pelo menos uma vez na semana? Em geral, era durante a reunião clínica que a gente fazia, né? Alguma coisa que, de novo,
aponta e aposta nesse ser do analista, que, como a gente vai ver mais adiante, a psicose ensina que quanto mais ele for forte demais, maior a chance da gente estar fora da psicanálise. Esta argumenta que a Aracne era um caso muito difícil, uma psicose muito grave, e que o mais interessante seria a possibilidade de ela ser atendida por um psicanalista mais experiente da instituição, rapidamente se oferecendo para receber em seu consultório. Após a reunião, fica combinado que eu faria tal proposta a Aracne, sem, entretanto, mencionar quem poderia ser seu analista. Aracne se nega a buscar outro profissional, questionando se a escolha não deveria vir dela, e não de outra pessoa. Uma semana depois, a coordenadora e uma outra referência chamam Aracne para uma conversa a fim de dissuadi-la de seu pedido. Aracne se mostra irredutível, especialmente quando a psicanalista se ofereceu ali para receber em seu consultório. Diante da negativa, a analista, então, afirma para Aracne que, se quisesse, poderia iniciar seu processo comigo, mas que era dever dela, enquanto coordenadora, dizer para Aracne que eu era recém-formado e muito jovem. Aracne não deu muita importância para essa fala e, poucas horas depois, entrou em contato comigo. Isso ocorreu em 2016, aproximadamente. Eu não tinha ideia da complexidade de toda essa cena, sabia que tinha algo esquisito acontecendo, mas não imaginava que quase 10 anos depois iria sustentar a hipótese de que havia, naquela cena, uma reedição da própria história da psicanálise. Mas para isso eu precisei me deparar com alguns outros problemas e fracassar na clínica buscando sucesso institucional. Esse ponto é importante. Fracasso na clínica em prol de um sucesso institucional. Voltemos ao caso por mais um breve momento. As sessões com Aracne foram se desenrolando de maneira muito parecida com um de seus contos favoritos. Ela escrevia vários contos, e um dos contos justamente tinha o nome de Aracne, a tecelã de fios falsos. Construindo uma relação intensa, na mesma medida em que era muito frágil, como as teias de Aracne. Uma tecelã, aspas, de fios ora regulares, ora irregulares, que tem por ofício tecer enquanto aguentar. Aracne, assim, foi podendo dizer da urgência de cumprir seus ofícios e afazeres ligados à família e ao trabalho, tomados em sua totalidade enquanto necessidades básicas, com pouco ou nenhum valor atrelado àquilo que eles poderiam ter para a sociedade. Muito rico, do ponto de vista constitutivo, e para essa discussão que a gente pode fazer hoje, em relação à posição subjetiva dela, observar como ela qualifica o que tange à possibilidade de confiar. Aracne separa duas perspectivas excludentes junto a esse significante. Haveria as pessoas desconfiadas, que teriam alguma possibilidade de confiar, mas que optam por não fazer, e aquelas como ela, sem confiança. Em suas palavras, mais uma vez remetendo ao conto, Aracne, nascida sem ilusão para se situar, sem ponto central. Era sem confiança porque não havia o absoluto, a verdade, para confiar. Fecha aspas. Uma frase dela, vou repetir. Aracne, nascida sem ilusão para se situar, sem ponto central. Era sem confiança porque não havia o absoluto, a verdade, para confiar. Fecha aspas. A tônica desse primeiro momento era uma constante confirmação de seu contrato. Você vai me deixar como outros tantos já me deixaram? Eu vou acabar te destruindo, eu sempre faço isso. Um convite que, baseado naquilo que eu via e presenciava na instituição, me levou a supor um convite histérico. Em paralelo a isso, algumas mudanças relativas ao projeto terapêutico suportado pela instituição incidiram diretamente no modo como Aracne passou a se colocar dentro e fora do Hospital Dia. Aracne, além de historiadora, é uma grande artesã. Costurava bolsas e utensílios, além de brinquedos e outros objetos, de maneira muito hábil e cuidadosa. Foi a partir disso que parte da equipe iniciou um investimento bastante intenso para que voltasse a compor o grupo de costura das oficinas de trabalho. A equipe argumentava que seria bom que Aracne pudesse compor o grupo, para que isso a ajudasse a se integrar e ter uma melhor convivência dentro e fora da instituição. Compunha, de maneira não declarada, o que não foi um grande problema para Aracne logo perceber e rapidamente fazer disso uma urgência dilacerante, a expectativa, então, o que compunha, né, de maneira não declarada? A expectativa de que ela poderia ajudar a oficina a criar produtos mais interessantes, além de aumentar a velocidade da produção. Na época, a gente tinha sido convidado para fazer as bolsas
de um congresso da Abrasme, e na época eu coordenava o Barcaça, e a gente ia fazer também as comidas. Então, e estava com tudo atrasado, e ela costurava muito bem. Vamos trazer ela para dentro, para que é bom pro projeto terapêutico dela, mas era bom também para esse projeto outro da instituição. Importante deixar isso bem colocado. Foi a partir desse movimento que uma importante crise começou a eclodir. Em sua casa, virava noites e noites entre costura, alucinações e uma série de cortes que realizava em seu corpo. Foi nessa ocasião que contou que, nessas noites, podia se encontrar com duas espécies de ETs, os antarianos e os sirianos. Os primeiros eram aqueles que a ajudavam a costurar, davam dicas de medicinas naturais e se opunham à presença dos sirianos, que, dentre outras atividades, invadiam os corpos de seres humanos a fim de conseguir controlar o planeta Terra. Segundo Aracne, foram eles os responsáveis pelos dois golpes que o Brasil sofreu, à medida que passaram a controlar os corpos do general Castelo Branco e do então vice-presidente Michel Temer. Diante das constantes demandas para que auxiliasse seus colegas, seja durante as reuniões de oficina, seja adiantando parte do processo em sua casa, Aracne voltou a se cortar, abandonou o uso de medicações e voltou a agir de modo bastante agressivo dentro e fora da instituição. Perdido na condução do tratamento, mas amparado na busca por uma identidade com a instituição, na qual tanto desejei poder fazer parte, aderi à direção de tratamento proposta por parte da equipe, passando a operar a partir de limites cada vez mais rígidos, baseado na suposição de que o que faltava a Aracne eram limites. Em uma de suas sessões, Aracne, bastante irritada com a instituição e comigo, verbalizou como tais intervenções chegavam até ela e como estas se tornavam entraves para o seu tratamento. Aspas. Aí eu tenho que ser o que não sei ser. É aí que vem a esquizofrenia, que é o que todo mundo é por dentro. Ninguém vê que eu tento domar o monstro. Aí querem que eu deixe de ser o que eu sei ser. É muito interessante aqui, porque aparece uma espécie de oposição entre domar o monstro e a esquizofrenia. Isso que é nomeado como esquizofrenia se opõe àquilo que a Aracne pode domar, né, a partir, né, de uma certa construção, de uma certa elaboração, de um certo modo de circular, né, que fica de fora quando esses limites são colocados ou quando esses convites outros começam a figurar ali. Foi a partir desse momento que levantei uma questão quanto à direção do tratamento. Decido, então, procurar uma supervisão fora da instituição, a fim de pensar uma outra forma de conduzir o tratamento. Foi nesse contexto que tive contato com algo do que viria a ser um mergulho na questão do sujeito. A indicação de meu supervisor foi simples. Acompanhe em seu delírio. Escute. Tente construir um espaço onde ela possa articular aquilo que fica difícil de experimentar no encontro com o outro, sem que para isso seja condicionada à ausência de delírios e de certa agressividade. Basicamente isso que ele falou durante a supervisão. Bom, isso produz uma certa estabilização, né? Enfim, depois eu posso falar um pouquinho mais. Meses depois, após uma outra crise, Aracne decide mudar de psiquiatra. É nesse momento que entra em cena Maria Antônia. A princípio, é uma psiquiatra, o nome fictício de novo, né? A princípio, ela decide manter o uso do Depakote injetável, utilizado para tratamento de episódios de mania agudos ou mistos associados ao transtorno afetivo bipolar, tendo ou não a presença de delírios e alucinações. Aracne tem um bom encontro com Maria Antônia, mas pouco tempo depois entra em estado bastante intenso de depressão. Foram muitas sessões até que Aracne pôde dizer que sentia falta de se encontrar com os antarianos e os sirianos, mas que tinha medo de acabar perdendo o controle caso parasse de tomar a medicação. Ciente de sua boa relação com Maria Antônia, propus que Aracne conversasse com ela sobre a possibilidade de uma outra medicação ou até de diminuição da dose. Terminada a sessão, entrei em contato com a Maria Antônia e questionei se seria possível diminuir a dosagem do Depakote. Vozes da minha cabeça, não tinha ideia do que poderia acontecer. Supondo que assim algum espaço seria mantido para que Aracne pudesse se conectar com os antarianos quando precisasse. Maria Antônia explicou que a medicação não funcionava assim, e mesmo tomando meia ampola, o efeito seguiria sendo o mesmo, podendo no máximo durar menos tempo. Ao que respondi, vamos testar.
Confia na transferência que eu acho que algo vai mudar. Aracne e Maria Antônia chegam a um combinado quanto à dosagem do pacote e no mês seguinte, essa é cortada ao meio. Pouco tempo depois, Aracne retoma parte de seus projetos e conta, aspas, agora eu consigo encontrar os antarianos quando eu preciso. Me comunico com eles e combino um momento bom para nos encontrarmos para que eles possam me ensinar as estratégias de sobrevivência. Fecha aspas. Desde então, suas crises passaram a durar muito menos tempo, além de serem mais pontuais. Foi a partir desse momento que comecei a questionar a presença de Aracne na oficina de costura, bem como a convidar esta a falar mais do seu delírio nas psicoterapias de grupo que ela participava também. Diante disso, a coordenadora da equipe me convocou para uma reunião. Nessa, me questiona então quanto à minha formação, chegando ao limite de me perguntar o nome do meu supervisor, justificando algo como, bom, é que você sabe que o que fazemos aqui é único. Seria importante se você realizasse as supervisões com alguém vinculado à equipe, ou, pelo menos, que tenha feito a maior parte de sua formação aqui. Fecha aspas. Um parênteses aqui, não estou dizendo de modo algum que não há uma especificidade, que não há alguma coisa que, de fato, psicanalistas que não circulem tanto, não tenham aí experimentado algum tipo de trabalho institucional, né, possam escutar, né? Tem, de fato, uma especificidade, mas ali cada vez mais ficava claro que o que estava em jogo era alguma outra coisa, né? Nessa tentativa de, digamos, controle ali. Vale mencionar, antes de avançar, que a instituição de que se trata é reconhecida por seu trabalho a partir da psicanálise, vinculada à luta antimanicomial e bastante ativa em debates que ultrapassavam o tratamento propriamente dito, como a luta pela democracia e a inclusão de questões sociais na compreensão e na construção dos projetos terapêuticos. Ainda assim, nos encontramos com essa paradoxal posição de parte de sua equipe frente a uma série de situações. Elenco. A. O pedido de análise de uma paciente. B. A interferência da equipe em sua escolha. C. A colocação em cena de um dado, o fato de o psicanalista ter se formado há pouco tempo na faculdade de psicologia, que até então não tinha comparecido em outras ocasiões. E D. O questionamento sobre a formação realizada fora da instituição, bem como o nome e, de alguma maneira, a formação de seu supervisor. Se vocês notaram, ainda não citei uma única palavra de Freud ou Lacan, apenas Basália. Eu espero que essa escolha tenha vingado, então, de alguma forma, pois esperava com ela poder provocar vocês a irem imaginando como essa historieta pôde desembocar em um título que estabelece uma relação composta por loucura, psicoses e o sujeito lacaniano, entre a psiquiatria e a psicanálise. De partida, quanto ao entre, trata-se de uma aposta de que há ainda muito o que explorarmos da contribuição de Lacan para a clínica psiquiátrica. Nesse sentido, me oponho aos colegas que dizem que Lacan abandonou a psiquiatria. Até o fim de sua vida, vemos uma tentativa, se não de articulação, pelo menos de subversão do papel legado ao psiquiatra dentro e fora dos consultórios. Já quanto ao sujeito, sabe-se que uma das mais contundentes contribuições lacanianas à psicanálise encontra o seu esteio na delimitação do que seria o sujeito, da linguagem, do desejo. Gosto de dizer tratar-se do sujeito à linguagem, ao invés de sujeito da linguagem, sujeito à linguagem, com crase. No início de meu trabalho, disse que foi do encontro com a Aracne que pude experimentar uma outra posição, que se mostrou muito interessante para o tratamento dela, implicando, sim, em uma melhora e na diminuição de seu sofrimento. Sublinho isso, pois há analistas que parecem negar a expectativa e o lugar atribuído à melhora. Não sou um desses. Desde então, busquei compreender melhor o que se passou ali e por quais razões tal experiência suscitou tamanha resistência institucional. Levantei a hipótese de que, bom, estava ali sustentando um lugar possível para o sujeito. Conceito proposto por Lacan, dentre outros pontos, para situar a psicanálise em outro lugar que não de um campo que visasse contribuir para o estabelecimento de necessidades e competências sociais. Lembre-me sempre do texto de Milner, O que é Psicologia, em que o autor localiza o lugar da psicologia na instrumentalização do sujeito, não mais amparada exclusivamente no, aspas, meio biológico, mas também com seus companheiros sociais, fecha aspas. Lembrem do que Basaglia disse sobre a objetificação, não mais pela via do corpo, mas sim pela pessoa. Estamos na mesma linha.
O que nos ajuda, então, a compreender melhor agora, abre aspas, cito Milner, que desde o início uma dupla relação se estabeleça indissoluvelmente com a experimentação, com isso que se toma como um dado de realidade. Dado que a psicologia, essa parte é importante, a psicologia fornece um sujeito a uma política racional, e essa política racional, racionalizada, provará que é racional ao garantir à psicologia os meios de seu progresso. A psicologia fornece algo a essa política racional, a essa sociedade, e essa sociedade imbui a psicologia de reconhecimento social. Bom, a gente pode discutir isso, né, muito facilmente, pensando ABA, pensando uma série de tratamentos que são tomados como via régia, né, muito mais franqueados pelos aportes financeiros do que efetivamente pelos efeitos do seu tratamento. Ou, efetivamente, pelos efeitos do seu tratamento, na medida em que não sustentam o rebuliço que o tratamento que o Basara estava ali provocando a psicanálise a sustentar poderia fazer. Será esse o cerne da crítica lacaniana tecida especialmente entre os anos 30 e 50 à psiquiatria, psicologia e à própria psicanálise, que terminará pela proposição de um eu como função de desconhecimento de si, opondo-se dessa forma à moralização perpetrada sob a rúbrica do verdadeiro. Posição muito diferente daquela assumida pelos psicanalistas de seu tempo, que pode ser apresentada de maneira condensada em um fragmento de uma carta escrita por Loewenstein a Jean Piel, datada de 67, a propósito da cisão de 53. Vou ler a carta. No que concerne às ideias de Lacan, penso que ele manifesta uma imaginação muito pertinente na pesquisa do significante e se desinteressa pelo significado. Ora, um discurso científico, enquanto ramo do saber, não pode permitir-se isso sem ficar mutilado. Eis porque, quando leio os textos dele, não consigo deixar de pensar palavras, palavras, palavras e mais palavras. Fecha os aspas. E o que Lacan indicou quando iniciou seu trabalho de delimitação de um tratamento possível da psicose? Vou à citação. Vamos, aparentemente, nos contentar em passar por secretários do alienado. Empregam habitualmente essa expressão para censurar a impotência dos analistas, dos alienistas, funcionam analistas também. Pois bem, não só nos passaremos por seus secretários, mas tomaremos ao pé da letra o que ele nos conta, palavra por palavra, o que até aqui foi considerado coisa a ser evitada. Fecha aspas. Palavras, palavras e palavras. Ao que parece, a manifestação de uma imaginação muito pertinente nos rumos do significante, para fins de extração de significados à altura do discurso científico, é tarefa exclusiva daqueles que se supõem indivíduos frente à pesquisa. Desta maneira, resta aos que são objetos desse saber uma adequação a tais significados, ou, seguindo a pena de Loewenstein, não só a mutilação, mas sim a total aniquilação da subjetividade em função do que é verdadeiro. Antes de vir aqui, eu gosto de dar uma olhada no que, nas últimas publicações, o que tem rolado aí pela cidade, pelo nosso campo, né? Eu peguei um livro publicado em 2025 por uma colega psicanalista que eu admiro e respeito muito, que eu não vou citar o nome porque eu não acho que é isso que ela sustenta quando ela está falando, mas aparece no texto. E eu acho que isso é muito importante, gente, de sublinhar. A casa é, para mim, assim, o lugar mais importante. Falei já. Eu ia trazer alguma outra coisa junto, mas já falei que é o lugar mais importante da minha formação, né? Ainda assim, experimentei esse desencontro ali, mas experimentei um monte de outros encontros. Eu acho que isso é alguma coisa que eu aprendi bastante na clínica da psicose e no trabalho na casa. Não tem um ponto estável para a gente quando a gente está escutando alguém, né? A gente trabalha a partir dessa instabilidade. E a gente tem que ser mais tranquilo com a instabilidade do nosso colega, sabe? Com esse oscilar, com erros em textos, problemas que apareçam também quando a gente está aí no nosso percurso de formação, né? Enfim, vou citar o texto dessa colega. Embora o delírio forneça uma indicação valiosa do papel, uma citação, do papel do imaginário na estabilização da psicose, ele é uma forma patológica de estabilização que isola o psicótico em referenciais
não compartilháveis de realidade, retirando-o do laço social. Fecha aspas. Já li inúmeros textos dessa mesma psicanalista que fala exatamente o oposto disso, né? Mas é isso, apareceu no texto, significa que pode aparecer na nossa clínica. E vez ou outra a gente ocupa essa posição também. É isso que eu quero tanto poder dizer para vocês também aqui. Tá? Não parece estar muito distante do lugar atribuído a Lacan e à sua proposta clínica para a psicanálise, os manicômios. Uma curiosidade, Basaglia nunca fez grande sucesso como professor, tampouco como pesquisador. Após diversas brigas, sofreu uma das piores sanções possíveis para um psiquiatra que almeja a pesquisa. Foi encaminhado para que assumisse a direção do manicômio de Gorizia, aspas, destino dos que não tinham futuro na vida universitária, hierarquizada e autoritária. Fecha aspas. Isso é um pedaço de uma pesquisa mais biográfica da obra do Basaglia. É sabido que a psicanálise, desde sua invenção, contribuiu muito com a advertência de que a criação, assim como o aceite, seja pela sociedade como pelo discurso científico, de um dado conceito que explique ou justifique uma experiência subjetiva, na maioria dos casos, vem acompanhado de um processo de negação da complexidade inerente à condição humana. É o próprio Lacan quem sublinha este ponto quando encaminha o debate, até então voltado para a psicologia, para a psicanálise. Para isso, resgata o fato de ter sido um clínico, um médico clínico, Sigmund Freud, o primeiro a ter assumido uma outra postura que não a de negação sistemática dos achados sobre os limites da consciência humana. Logo, a apreensão da realidade. O resgate feito por Lacan anuncia um trabalho com a psicanálise que será realizado desse momento em diante, a fim de assegurar um outro lugar para a psiquiatria e o psicanalista, que não o de alguém que escolhe o que é real e não é real. Abre aspas, cito Lacan. Freud compreendeu que era essa própria escolha que tornava sem valor o depoimento do doente, entre o que é real e o que não é. Se quisermos reconhecer uma realidade característica das reações psíquicas, não convém começarmos por escolher entre elas. É preciso começar por não escolher. Assim se constitui o que podemos chamar experiência analítica. Sua primeira condição formula-se numa lei da não omissão, que promove ao nível do interesse reservado ao notável tudo aquilo que se compreende por si, o cotidiano e o comum. Um pouco o que o Freud fala a questão da análise leiga. Ele gosta de ficar perto do pensamento popular. Ele vai propor o isso, o eu, e não nomes muito pomposos, porque quer dar um jeito de transmitir, de fazer a ciência se haver com isso que aparece no cotidiano. Mas ela é incompleta sem a segunda, ou lei de não sistematização, que, postulando a incoerência como condição da experiência, atribui uma presunção de significação a qualquer rebotalho da vida mental, ou seja, não apenas ao absurdo. Aqui o Lacan está falando por que a gente não deve pesquisar enquanto a gente está escutando alguém, né? Anotar e tal, porque isso seria um jeito de fechar, de não escutarmos aí o que está aparecendo. Fechar. Esta passagem encontra-se logo após uma interessante discussão sobre o lugar da verdade em sua relação com a pretensa objetividade alcançada pela psicologia ao fim do século XIX. Com o intento de fazer valer o que nomeia como garantia da verdade, a psicologia, voltada para o associacionismo entre estímulo e resposta, a gente está falando aqui do behaviorismo, marcadamente, mirou na função do real, mas foi, aspas, dominada pela função do verdadeiro. Aqui, só para vocês poderem acompanhar a discussão, Lacan diferencia o verdadeiro e a verdadeira da verdade. Tá? Lacan, lá no começo da obra dele, fala, eu a verdade falo. E aí, lá mais na década de 60, ele vai virar e falar, vocês não me escutaram direito, vocês acharam que eu estava falando do verdadeiro. Eu a verdade falo. Verdade enquanto causa, não enquanto ponto de chegada. O verdadeiro, então, vira esse ponto de chegada, assim como o princípio de realidade e outros aportes conceituais que a gente pode discutir depois. O domínio da função do verdadeiro, como que opondo-se ou fazendo barreira à função do sujeito, é o germen do que em 55, em A Coisa Freudiana, o sentido de retorno a Freud, Lacan irá criticar nos psicanalistas que, durante a Segunda Guerra Mundial, desembarcaram em solo estadunidense. À ocasião, ao invés de nomear como domínio da função do verdadeiro, afirma que tais psicanalistas fizeram valer o seu lugar a partir da função da diferença. Tem algo bem importante, bem
sutil, tá? Diferença esta que opera de modo a excluir toda a potência emancipatória em favor de um reacionarismo. Aspas, cito Lacan. Reduzir sua função à sua diferença é ceder a uma miragem inerente à própria função, aquela que a fundamenta a nossa diferença. É retornar ao princípio reacionário que recobre a dualidade daquele que sofre e daquele que cura, pela oposição entre aquele que sabe e aquele que ignora. Então, existem duas formas de você abordar um sujeito a partir da diferença, né? Uma diferença que hierarquiza, então tem aquele que sabe e aquele que precisa aprender, ou uma diferença que localiza aquele que está tratando numa posição de não saber, justamente por ser diferente. Aqui o Lacan está tensionando essas duas perspectivas, né? O percurso de Lacan rumo à psicanálise começa com algumas questões colocadas em sua tese de doutorado, intitulada Da Psicose Paranoica em suas relações com a personalidade. Desde então, acompanhamos Lacan cada vez mais próximo da psicanálise e de sua instituição. Em 66, num texto que serviu como uma espécie de prefácio para seu escrito, para seus escritos, escreve. É o de nossos antecedentes, tá? Texto que eu recomendo muito que vocês leiam, pouquíssimo explorado, a meu ver, e que ali o Lacan vai inclusive dizendo da importância dos tropeços e disso que não vai bem na construção de alguma coisa que as pessoas ficam tentando a todo custo identificar se já estava lá no começo. E fala, cara, por que vocês estão preocupados em descobrir se já estava no começo e não se atentam, trabalham sobre os problemas que encontrei? Uma posição bastante interessante também. Nananã. Aqui. Talvez se possa perceber que, ao transpor as portas da psicanálise, isso é uma citação do Lacan, logo reconhecemos em sua prática preconceitos de saber muito mais interessantes por serem aqueles que devem ser reduzidos em sua escuta fundamental. Lembre das incrustações sociais, gente, dos preconceitos que o Basaglia foi ali apontando, que dificultavam a gente chegar no que é a doença de verdade, e fazia com que o Basaglia só pudesse ficar ali numa apreensão, numa leitura mais social do que estava ali em jogo. Sigo com Lacan. Não havíamos esperado por esse momento para meditar sobre as fantasias com que se apreende a ideia do eu. Se o estádio do espelho foi por nós produzido em 36, quando estávamos ainda às portas da articulação de praxe, não fomos no primeiro congresso internacional em que tivemos a experiência de uma associação que deveria dar-nos muitas outras, desprovidas de mérito. Pois sua invenção, então, do estádio do espelho, levou-nos ao cerne de uma resistência teórica e técnica, que, apesar de constituir um problema depois cada vez mais patente, estava, convém dizer, bem longe de ser percebida pelo meio do qual partimos. Então, algo que o Lacan propõe com o estádio do espelho o leva a se deparar com não só questões ligadas ao tratamento, mas ligadas ao próprio funcionamento institucional e ao lugar legado a ele na IPA, né? Sucede aos nossos alunos enganarem-se em nossos escritos por encontrarem já presente aquilo que o que ali se encontra não lhe teria bloqueado o caminho. Que se possa ver no que aqui se desenha de uma referência à linguagem, o fruto da única imprudência que nunca nos enganou. Dois pontos. Há de não nos fiarmos a nada senão à experiência do sujeito, que é a matéria única do trabalho analítico. Percebem uma certa repetição de entraves que aproximam os impasses experimentados no curso de um tratamento daqueles que experimentamos em nossa formação e, por conseguinte, no trânsito na cidade? Voltemos às psicoses e à oposição entre aquele que sabe e aquele que ignora para pensarmos a transferência antes e depois da clínica de psicose. Em diversos escritos, não necessariamente voltados para os tratamentos das psicoses, Lacan indica ao analista uma posição muito distinta daquela que sabe algo e que, a partir desse saber conquistado, seja lá como, é capaz de curar alguém. Em 58, talvez, tenhamos um dos momentos mais emblemáticos dessa discussão, quando Lacan afirma, aspas, não haver outra resistência à análise senão a do próprio analista. Efeito, prossigo aqui com Lacan, apenas das paixões desse analista. 3 pontos aqui, gente. De seu receio, que não é o do erro, mas da ignorância, o receio de ser ignorante,
De sua predileção, que não é satisfazer, porém não decepcionar, pergunto a quem? De sua necessidade, que não é a de governar, mas de ficar por cima. Consigo pensar nesses três pontos aí, justificando a minha adesão a uma certa direção de tratamento e outros tantos momentos de impasses que eu experimentei na minha clínica, de momentos que eu patinei, enfim. O analista, aqui temos toda a sorte de problemas com esse título. Mas prossigamos com Lacan. Aspas. Não se trata, em absoluto, da contra-transferência desse ou daquele. Trata-se das consequências da relação dual, caso o terapeuta não a supere. E como haveria de superá-la se faz dela o ideal de sua ação? Aqui tem algo muito importante, tem muito psicanalista que acaba falando que o Lacan ele não acredita na contra-transferência, que a contra-transferência não é importante. O problema todo, pelo menos na minha leitura, eu sei que isso é super discutível e tal, mas é um modo como eu entendo, inclusive a partir dessa passagem. O problema do Lacan com a contra-transferência é ela ter um nome distinto do que o analisando experimenta em relação a nós. Para Lacan, essa diferença de nomeação indicaria justamente essa hierarquia que marca essa diferença entre aquele que sabe e aquele que não sabe. Então, aquele que sente a contra-transferência como alguma coisa mais pura, enquanto a transferência é algo mais animalesco, mais primitivo, e aí a gente pode usar toda sorte de nomes que nos indicam algum tipo de cheirinho de colonização, ou de uma premência civilizatória ali, né, em jogo. Vamos a mais um trecho do livro que comentei, dessa colega. Aspas. Aí eu vou alternar aqui com falas minhas, tá? O sentido que interessa à interpretação na psicose é o do próprio texto. Tudo bem, estamos de acordo. Sigo. Não há avesso dialético da fala para servir de guia para a operação do analista. Aí começa a ficar esquisito, mas ela prossegue. A separação entre enunciado e enunciação, entre dito e dizer, entre palavra vazia e palavra plena, não se aplica ao fundamento da psicose. A análise não se define como experiência dialética. O caminho da interpretação consolidado pela clínica das neuroses não serve ao manejo das psicoses. Fecha aspas. Concordo inteiramente com esse último trecho. Concordo inteiramente com o último trecho do bom, o caminho da interpretação consolidada pela clínica das neuroses não serve ao manejo das psicoses, na medida em que o manejo das psicoses subverte essa tentativa de separação, ainda que o Lacan, num primeiro momento, mantenha e até apresente isso, essa separação entre palavra vazia e palavra plena, entre enunciado e enunciação, dito, dizer e por aí vai. Né? Pergunto, será que a clínica das neuroses, pós-trabalho sobre algumas questões preliminares relativas ao tratamento das psicoses, permaneceu a mesma? Vocês não sentem um cheirinho lá dos confins do neurocentrismo, de um resto dual, quando sublinhamos esses pares opostos que Lacan mesmo, pouco a pouco, foi abandonando? Será que não tem um restinho de uma clínica baseada, né, na neurose, baseada nesse lugar que o Freud foi rateando ao longo da obra dele, ora como alguém que visa fortalecer o ego, alguma coisa por aí, ora como alguém que coloca em questão esse papel que pode terminar por ser um papel pedagógico. Lembrem da condução que passei a assumir, baseada em uma perspectiva moralizante da clínica, em que, por se tratar de uma suposta histeria, faltava dar limites. Trata-se, então, do analista castrador, aquele que frustra, do analista baseado no princípio de realidade, aquele que, de tão adequado à realidade, é capaz de saber o que subjaz no discurso do sujeito. Tudo isso a partir de sua conta-transferência. Percebem? Aí o lugar atribuído à conta-transferência pode ser atribuído a isso, como se fosse alguma coisa que possui esse caráter mais puro, né? Lacan não propõe um outro lugar para o analista a partir da questão do sujeito, um outro modo de sustentar a transferência, e não aquela baseada em uma suposta dualidade. Tal concepção de transferência não o guiou rumo a um importantíssimo questionamento da função da instituição e dos pares na formação do analista. Eu inventei essa palavra que eu vou falar agora, tá? Em paralelo fruto,
É em paralelo, mas é fruto também. Em paralelo, fruto desse questionamento, não temos a proposta de desejo do analista como horizonte para o tratamento, em detrimento da identificação do analista, de uma vez por todas, via identificação com o analista e sua instituição. Aqui eu faço também um jogo, uma brincadeira, né? Que advém, que se espera de uma análise é, então, a assunção do desejo do analista e não da identificação do analista, né? Via identificação com o analista que sustenta ali aquela análise. Voltemos a Aracne. A partir do momento em que topo ficar com suas palavras, Aracne e eu passamos a articular algo dos encontros com os antarianos e os sabianos. Foi somente neste tempo que soubemos que se tratava de forças opostas. Uma, que de alguma forma ajudava a lidar com os impasses que experimentava no laço social, outra que comparecia significando tudo aquilo que era impossível de metaforizar, isto é, de tratar em sua totalidade pela via do simbólico. Com o tempo, Aracne pôde começar a falar daquilo que precipitava nela essa angústia tão lacerante. Ao falar disso, um outro tipo de contorno foi se estabelecendo, não mais verticalizado, com o analista dizendo até onde o sujeito poderia ir, o que o igualaria ao grande outro, que, sem barra, foi muito bem localizado por Aracne quando esta opõe os outros terapeutas ao analista. Eu gosto de você porque você é na sua. Não é invasivo de ficar comentando tudo, perguntando demais, dando palpite, conselhos, pitacos, nem vozes de comando, igual os psiquiatras fazem. Fecha aspas. Vejam, não se trata dessa forma de sustentar uma posição de precaução benevolente que reduza o sujeito a uma existência a partir da qual não é capaz de sustentar sua posição, mas sim de servir de suporte para que este possa, a partir do saber oriundo de seus delírios e de sua fala, fazer valer o seu lugar de sujeito. Marcar essa diferença é fundamental, pois somente a partir dela podemos pensar na resistência política que a psicanálise traz ao seu bojo, frente às tentativas de normalização e adaptação do sujeito a um horizonte que o limita a se realizar no aceite, a se fazer parte de uma engrenagem voltada para a produção e o consumo. Nessa direção, no que diz respeito à função do psicanalista no tratamento das psicoses, o único re possível precisa ser acompanhado por volta, revolta, para assim, nesse movimento de revolta, poder assumir uma outra posição que não a simples busca por um emprego, o retorno a um trabalho que reduz a sua existência ao ponto de levá-la à exaustão, ou a simplesmente aderir a discursos ideológicos, sejam eles progressistas ou reacionários. Para Lacan, esses não contêm qualquer diferença quando elevados, sobretudo no tratamento, à categoria de imperativo. Afirmamos ser esta uma das possíveis definições de estabilização formuladas a partir do discurso psiquiátrico, na medida em que visa a promoção de uma compatibilidade entre o laço social e a loucura, de modo a realizar, parafraseando a tradução alvo da crítica de Lacan, do Ruesvar, a destituição da loucura em prol do laço social. Lá onde estava a loucura, advém o laço social. Com isso, consideramos importante sublinhar o papel que é o nome certo da psiquiatra, que Antônio assumiu no tratamento de Aracne. Teve, ao topar, rever a medicação com base na transferência e naquilo que, ao ser desmedicalizado, viria a abrir um importante horizonte de tratamento. Não se trata, de modo algum, de relativizar o Estatuto da Verdade, tampouco a materialidade possível de um saber, mas sim de retirar de um dos polos, o médico e o psicanalista, no caso do tratamento, aqui eu vou ler bem devagarinho. Não se trata, de modo algum, de relativizar o Estatuto da Verdade, tampouco a materialidade possível de um saber, mas sim de retirar de um dos polos, o médico e o psicanalista, no caso do tratamento, retira o médico e o psicanalista desse polo, quando a gente fala de tratamento, o eu, no caso da constituição subjetiva, o biológico passa ao pulsional e a neurose, no caso do diagnóstico psicanalítico, de retirar desses a prevalência quanto à certificação do verdadeiro ou do real. Então, não é o médico, não é o psicanalista, não é o ego, não é o biológico, não é a neurose que vão dizer o que é verdade e o que é mentira. Nesse sentido, a pergunta que Lacan remete ao sujeito interessa,
na medida em que traz a marca do deslocamento que visou realizar, tanto do eu quanto do isso, já que retira ambos de quaisquer referências às instâncias propostas por Freud em sua segunda tópica, para afirmar que a questão do sujeito se faz quanto à posição que ele pode ocupar frente ao outro, e não uma reorganização energética de eu e isso, super-eu. Né? Aqui tem um trecho importantíssimo, né, que no seminário 7, quando Lacan vai falar que a psicanálise é uma ética, né, ele vai se valer do finzinho dessa conferência sobre o aparelho psíquico, de 32, 31 ou 30, nunca lembro que ano que é onde tem o Ruesvar, mas ele pega a segunda sentença dessa frase, lá onde o isso estava, o eu deveria de vir, ele vai discutir tudo isso, é um fato de cultura, tal qual o aterro de Zuierdese, é o que o Freud diz. O Lacan vai pegar, é um fato de cultura, ou é um dado de cultura, para dizer, ó, Freud não está falando de reorganização de instância psíquica. Ele está falando que o sujeito se reposiciona na cidade. Né? E aí tem algo interessante, que ele vai falar como o aterro de Zuierdese. Aí é só para quem se interessa por essa conversa, porque dá para a gente pensar, enfim, foi um aterro que foi feito para criar casas populares, né? A gente pode fazer aterro para criar presídio, a gente pode fazer aterro para criar CAPS, a gente pode fazer aterro para criar manicômio, e a gente pode pensar a partir disso também para que servem as nossas instituições, né? Como que elas se localizam, já que então se trata de um certo posicionamento, né? Vejam, a questão sobre quem sou eu nisso, quando isso de que se trata não precisa se transformar no eu do analista, mas sim uma tomada de posição frente ao outro, que também não se reduz aos diversos outros que figuram em sua vida, abre a possibilidade de fato, a análise ser um espaço onde a alienação constitutiva pode ser revista, para fim de abertura para uma existência menos alienada aos ditames da cultura e aos próprios impasses que a singularidade do corpo biológico traz ao sujeito. Isso é o que Batista, é a Julieta de Batista, recomendo muito o trabalho dela, O Desejo nas Psicoses, um baita livro. Sublinha quando afirma que, aspas, o sujeito psicótico é o que manda a impostura passear, a impostura paterna passear, o que leva a sério seu discurso interior, fecha aspas. Afirmando ser esta uma das grandes dificuldades em seu tratamento, e se articula também com as dificuldades que o psicanalista experimenta no trabalho nas instituições, incluindo aí as de formação. Isso na medida em que a referência ao pai, ao supereu, ou o nome do pai, facilmente recai na ilusão de que o que os psicóticos e psicanalistas estão em uma posição aquém dos chefes dessas instituições. Com Araki, aprendemos que o que ela precisava era fazer continente. Ela que diz isso, ela precisa fazer continente. Aí está o trabalho rumo à construção de um aterro coerente com a psicanálise. A esta aposta, Araki dá o nome de encantamento do mundo. Entre o horror e a vontade de poder assumir uma outra posição, em um outro lugar que não aquele que por tanto tempo assumiu como o único possível, experimentando assim o continente, seja ele em sua função de borda, seja de terreno no qual o desejo faz caminho e caminhar. Considero este um ponto fundamental que remete diretamente à virada clínica proposta em De uma Questão Preliminar. Lembremos que Lacan retém da análise de Freud o dado relativo ao lugar de Fleischmann, o médico que atendeu o Schreber, ocupou no delírio de Schreber, quando este preencheu, aspas, o vazio subitamente vislumbrado da Verwerfung inaugural. Esta é a pista mais importante que Lacan nos legou, pois nos ensina a nos orientar desde o avesso da posição franqueada por aqueles que tiveram que cuidar do Schreber. Um avesso muito singular, por não ter pressa em resolver o conflito, tampouco preenchê-lo a partir de outra matéria que não aquela que advém da singular construção da qual o sujeito é autor. Em outro caso que acompanhei, enfim, a gente pode também conversar um pouquinho sobre ele, né? Um rapaz que eu recebo que tinha acabado de tentar assassinar o pai, foi uma coisa muito difícil, e foi a última tentativa de tratamento antes de uma internação. Enfim, assassinar foi o modo como a família toma, enfim, o cara bate muito no pai, não presta uma queixa ali, e ele é um lutador de Muay Thai, né? E a gente faz um tratamento longo,
7 anos de AT, consultório, né? E ao fim desse tratamento, ele vai ali estabelecendo uma filosofia, o que ele chama de filosofia da guerra, né? E ele é um cara com muita grana, a família dele com muito dinheiro também. E ainda assim, com o tratamento correndo de um jeito bastante interessante, a família ficava, bom, mas ele tem que arrumar um emprego, tem que arrumar um emprego, tem que arrumar um emprego. Onde já se viu esse cara não tem um emprego, não tem um emprego? E aí um dia eu caio nessa onda da família, né? E falo, pô, e aí, você não vai procurar um emprego? E ele fala algo muito interessante. Ele fala, Enzo, eu queria matar os meus pais. Hoje eu sou um artista e filósofo da luta. O que mais vocês querem de mim? Constrangido com a situação, o analista responde então que, bom, certo, vamos continuar, vamos tocar o barco aí, né? Seja ao denunciar a impostura de demandar a Aracne que esta seja o que não sabe ser, aí vocês pedem para eu ser o que não sou, aí vem a esquizofrenia, né? Seja ao questionar seu analista quanto à demanda de buscar um trabalho, quanto esse já vinha realizando à sua maneira, ambos marcam a especificidade de suas posições no discurso, da posição das psicoses no discurso, a partir da linguagem. Cito Lacan, chegando ao fim, gente. É justamente em que sua linguagem, pela qual podemos nos deixar surpreender no primeiro contato com o sujeito, algumas vezes o mesmo o mais delirante, leva-nos a ultrapassar sua noção e admitir o termo discurso. Aqui o Lacan está falando que as psicoses estão no discurso, tá? É bem essa passagem, eu quero ainda trabalhar ela mais, mas enfim. Pois seguramente esses doentes falam a mesma linguagem que nós. Se não houvesse esse elemento, não saberíamos absolutamente nada deles. Portanto, vejam que interessante, gente, a economia do discurso, a relação da significação com a significação, a relação de seu discurso com o ordenamento comum do discurso que nos permite distinguir se se trata de delírio ou não. Eu acho que essa passagem é magnífica, sim, o Lacan. Está no Seminário 3. Antes de finalizar, trago um trecho, um último trecho aí do Seminário 23, As Psicoses, em que Lacan, ao tratar do delírio de Fleisch, afirma. Gente, aqui eu fiz um ato falho quando eu estava escrevendo e eu resolvi manter, tá? Ele não estava falando do delírio do Fleisch. Vou fazer de novo ato falho, um reato falho. O Lacan fala do delírio do Schreber. Quando eu escrevi do delírio de Fleisch. Então vamos ler como se fosse o delírio de Fleisch também, que eu acho que vai dar bom. Ou como o delírio do analista, com A maiúsculo, tá? O próprio Schreber nos indica que algo foi dentro dele, num certo momento, profundamente perturbado. Aqui você tem que trocar o Schreber para o Fleisch, tá? Então, alguma coisa foi perturbada. Uma certa fissura apareceu na ordem de suas relações com o outro, que ele chama misteriosamente o assassinato da alma. Era como o Schreber chamava, né? Trata-se de alguma coisa que tem essencialmente relação com as origens do eu, com o que é para o sujeito a elipse de seu ser, com essa imagem que ele se reflete sob o nome do eu. Essa problemática se insere entre a imagem do eu e essa imagem parecida, camuflada em relação à primeira, a do grande outro, enquanto ele instaura a dupla perspectiva. Ele está falando aqui da função do nome do pai, ou, né, quando ela não opera. Temos a impressão de que é na medida em que ele não conseguiu, vejam, Fleisch ou Schreber, ou perdeu esse grande outro, que ele encontra outro pequeno, puramente imaginário, o outro diminuído e decaído, com o qual não pode ter outras relações que não as de frustração. Esse pequeno outro nega, literalmente o mata. Esse pequeno outro é o que há de mais radical na alienação imaginária. Ora, a captura pelo duplo é correlativa da aparição do que se pode chamar o discurso permanente, subjacente na inscrição que se faz no curso da história do sujeito e duplicando todos os seus atos. Não é impossível, aliás, ver surgir esse discurso no sujeito normal. Vejam, então, eu estou propondo aqui, o que o meu ato falho propôs aqui, que o Fleischig também está, de alguma maneira, tendo que se haver com esse grande outro e com essa inconsistência desse grande outro. E ele, enquanto médico, né, trata disso a partir da objetificação ou da objetalização, agora não sei qual é a mais
enfim, da objetificação daquele que chega a um tratamento, reduzindo, então, a um sei lá, corpo exclusivamente biológico, a uma pessoa que precisa se adaptar, melhorar suas funções sociais, né? Esse assassinato da alma, o que eu quero dizer aqui é que esse assassinato da alma opera tanto naquele, diz respeito tanto àquele que é assassinado, que perde a sua subjetividade quando está ali sendo hipermedicado, ou quando a gente não escuta de um modo à altura do sujeito, tanto nesse quanto naquele que está ali escutando. Ainda que esse que escuta e opera como esse assassino de alma ganhe um relevo social, ganhe reconhecimento na cidade, ganhe reconhecimento como especialista, tá? Seja na recusa, seja na oferta de um tratamento baseado nas neuroses, o que encontramos é uma contundente resistência àquilo que as psicoses têm a ensinar, especialmente sobre a alienação em relação à lógica que sustenta um vertiginoso incremento do sofrimento na atualidade. Negar a especificidade das psicoses, assim, é uma forma de negar a possibilidade de um questionamento contundente das estruturas de poder que organizam a cultura. É assim também que Lacan elimina qualquer separação entre a análise didática e a análise ofertada para o resto da população. Aliás, diferença essa que nunca se verificou na prática, já que o fim sempre foi o mesmo: fazer aquele que busca a psicanálise, seja ele um sujeito de sofrimento, seja alguém que busca se formar analista, a se adequar àquilo que a casta dos psicanalistas se alienou para que pudessem ocupar lugares de prestígio e poder. Isso eu estou falando ao longo da história, mas eu acho que ainda opera em algumas instituições, em alguns espaços por aí. Com Lacan, como vimos, abre-se essa possibilidade, assim como se abre também uma via nova para uma formação menos estandarizada, mas ainda assim mais trabalhosa. Mais trabalhosa na medida em que o psicanalista deixa de ocupar essa confortável posição de não ter que se haver com o seu desejo e a transferência. Aí está o encontro profícuo entre as críticas de Basile à psicanálise e o que Lacan pôde desvendar quando afirmou ser fundamental que os psicanalistas olhassem para a relação que se estabelece entre eles. Com Lacan, vimos que o movimento contrário ao discurso psicanalítico está diretamente relacionado com as relações que os próprios psicanalistas estabelecem com o ser, atribuindo a este o centro da forçagem que leva ao exercício de poder. Tal ponto remete diretamente aos limites que a psicanálise experimenta, sejam eles relacionados ao tratamento ou à pesquisa. Vou pular aqui uma parte. Aqui. Se Basaglia usou, como afirma Viganò, Carlo Viganò, um importante psicanalista, psiquiatra e um dos grandes estudiosos aí da relação da psicanálise com a reforma, né? Então, vamos lá. Se Basaglia usou, como afirma Viganò, partindo da loucura, interrogar o ponto de união entre doença mental e contexto social, Lacan, por sua vez, estabeleceu um campo capaz de abolir qualquer possibilidade de sustentação de uma perspectiva de doença mental, a partir da inclusão do sujeito no cerne da disjunção entre natureza e cultura. Deriva desta elaboração toda uma complexa crítica ao funcionamento social baseado no discurso científico, como também à própria participação dos psicanalistas e psiquiatras na produção e manutenção de tal funcionamento. Entretanto, como também busquei indicar, Lacan não reduziu sua discussão a uma perspectiva que depositava na cultura, na transformação dela, uma saída que, de uma vez por todas, terminaria por eliminar quaisquer modos de negação da subjetividade e, no limite, da exclusão do psicótico da vida em sociedade. Com efeito, localiza uma dupla inserção do discurso psicanalítico. A mais óbvia, ligada à posição do analista na direção do tratamento, e outra, atrelada à produção de saber que poderá ou não corroborar políticas públicas de saúde lastreadas na assimilação de incrustações sociais e preconceitos políticos, produzidos única e exclusivamente com o objetivo de excluir a diferença. Seja na construção de tais políticas, seja na ousadia de não recuar diante de uma demanda de tratamento que rompe com a concepção padronizada atrelada à figura do analista, é fundamental que existam psicanalistas dispostos a levar às últimas consequências o tratamento como um impossível. É aí que a psicanálise pode estar à altura da subjetividade de nosso tempo, não como promessa de cura, mas como aposta na abertura de outras saídas possíveis para o mal-estar constitutivo. Com o percurso realizado,
podemos dar uma volta a mais na indicação feita por Lacan em seu ato de fundação, que a psicanálise não há nada, aspas, de mais seguro para fazer valer em seu ativo do que a produção de psicanalistas, fecha aspas. Assim como se pode escutar de um outro jeito a advertência feita por ele, passados 16 anos dessa, opa, passados 16 anos da criação de sua escola, do risco de se fazer, aspas, menos escola do que cola. Gesto que nos adverte de que um nome e uma identidade, se não for significante, facilmente pode nos tornar objeto de gozo. Obrigado, gente. Espero que tenha sido possível acompanhar aí a leitura. Bom, agora a gente abre para comentários e perguntas. Oi, A Antes, boa Renata. noite. Oi, gente. Nossa, quanta gente aí te ouvindo. Tudo bem? Boa noite. Eu queria te agradecer por ter trazido esse tema, é, pela sua sensibilidade, né, ao tratar a psicose. Eu tenho estudado isso no meu curso da escuta psiquiátrica, no HC lá da USP. Estou aprendendo bastante também sobre essa frente. Então, meu comentário é mais isso, assim, te agradecer mesmo pelo texto, muito bem escrito. Pela sua coragem, né, no seu caminho, acho que é inspirador, assim, diante de tantos desafios, trazer também essa parte da burocracia que a gente enfrenta, né, em alguns momentos para executar o nosso trabalho, o quanto isso pode nos levar para um lugar de insegurança, né, e como você teve muita coragem, ao exercer a escuta psicanalítica, né, a olhar para essa paciente com tanta sensibilidade, enfim, que, né, o caso que você trouxe, mas entre tantos outros que você deve ter trabalhado. Então, queria muito te agradecer por ter compartilhado, foi inspirador para mim. Eu me atraio muito por estudar psicose, então foi uma alegria te ouvir aqui. Eu ainda não tenho muito conhecimento de Lacan, então em alguns momentos eu não consegui acompanhar, sabe, o raciocínio como eu gostaria. Estou fazendo um curso agora lá na Unicamp, acho que é IEL que fala, com Starnino, Alexandre Starnino, sobre introdução ao pensamento de Lacan, para eu conseguir entender um pouco mais, né, nos próximos encontros que a gente tiver, de vertente lacaniana, enfim, e eu acho que porque é fundamental também entender um autor como ele, né, ainda que, enfim, vá seguir uma linha mais inglesa, como dizem, né, se existe uma separação, acho que não vejo muito dessa forma, acho que eu acredito mais na questão multidisciplinar, mas entendo que algumas frentes têm uma divisão um pouco mais clara aí, dependendo de como se lê, né, e entende também a escuta desses autores. Mas é isso, Enzo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana. Você é psiquiatra, é isso? Você falou que está fazendo um curso de escuta psiquiátrica? Não, eu sou psicanalista aqui pelo CEP, eu sou jornalista de formação, sou da Ah, psicanálise tá. leiga. Quem dera fosse psiquiatra, eu adoraria, viu, ter seguido esse caminho, mas não. E aí tô no último ano de formação aqui do CEP, mas aí eu entrei nesse curso que o HC oferece, que chama a Escuta do Paciente Psiquiátrico. Ah, entendi. Escuta do É, paciente psiquiátrico. Tá. exato. E aí a gente tem a oportunidade de atender lá, né, quem ainda está na formação, e aprender, né, sobre o que chega ali pelo HC e aí pelo SUS, né? Então tem muito isso de instituição, etc. Então a gente tem um outro aprendizado que dizem muito diferente do que vem espontaneamente na clínica, né? E aí a gente tem uma aula toda terça, quinzenal, só sobre psicoses.
Então, tem sido um aprendizado para mim, muito importante. Então, gostei muito de te ouvir. Obrigada. Hoje eu tô com o microfone aberto, eu vou fazer só um comentário. Renata, agradeço seus comentários, assim. De fato, é isso. Existem vários desafios que a gente vai enfrentando na nossa formação e, de um modo geral, eu acho na sustentação da psicanálise na cidade mesmo, né? Eu acho que ao longo da história da psicanálise a gente foi experimentando e vendo aí uma série de tentativas, né, de fazer a psicanálise ser mais palatável, né, ou de alcançar um público maior, ou de ser reconhecida, pelo discurso científico, né? Tem uma passagem que eu gosto muito, assim, do Freud, também lá das novas conferências introdutórias, que ele vai falar, é um esclarecimentos, recomendações, que, bom, é basicamente ele falando assim, ó, gente, o que que vocês fazem se alguém, num churrasco, ou em qualquer espaço, perguntar para vocês o que que é psicanálise? Ele fala, cara, fiquem espertos. Em geral, estão perguntando para depois debocharem de vocês. Nunca é o interesse de fato com aquilo que a psicanálise tem para oferecer. E aí ele vai falar, vai trazer ele mesmo como exemplo, e fala, cara, teve um momento ali da minha história que eu franqueei um trabalho mais voltado para a interpretação dos sonhos, o X, estilo falho, psicopatologia da vida cotidiana, e não funcionou muito bem. E aí eu inventei aí a ideia de propor uma psicologia aplicada, né? E fiz ali o texto, a análise do eu, e a psicologia das massas e a análise do eu. Né? E, cara, o que que aconteceu depois foi uma loucura, e, bom, as pessoas começaram a incluir a psicanálise nos debates, eu comecei a ser considerado nos debates. Bom, mas não esperem que isso signifique que eu trago boas novas. E as pessoas estão cada vez mais topando a psicanálise com a condição de fazer disso qualquer coisa que não seja psicanálise, né? E aí é muito interessante, gente, para pensar também, é isso, é todo o problema da psicologia aplicada, todo o problema que representou, e aí o Lacan sublinha isso, ele fala, cara, por que Katsu que o Freud foi propor psicologia das massas e análise do eu, quando o de que se tratava no texto todo era do problema da identificação. O Lacan vai dizer, cara, ali começou toda a crise e toda a centralidade atribuída ao eu, porque o Freud decidiu escolher esse título livresco. Podemos discutir, tem colegas que vão falar, bom, não acho, eu acho que é um texto sobre o ego, sim. Outros colegas vão falar que é um texto sobre identificação. Eu mesmo não tenho uma posição, mas de fato a gente se encontrou com um problemão depois desse texto, né? Enfim, só para dizer, e é isso, reitero, tá? Eu quero deixar isso muito, muito, muito bem sublinhado. Diversos problemas, diversos impasses ali no trabalho na casa, mas foi também a instituição que permitiu que eu sustentasse, que é isso, eu vou lá, vou atender, vou seguir e tal, e bom, seguir circulando na casa, seguir trabalhando na casa. Não fui demitido, não fui afastado, não fui marginalizado, nada disso, né? Na, nos seminários clínicos, né? O colega pergunta, bom, o que o Enzo de hoje em dia faria, né? Diria para aquele Enzo e tal, né? E o que eu achei muito boa essa pergunta, né? Tá bom, não se procure espaços de trabalho e de formação onde o real tem lugar, onde a falha tenha lugar, onde o desencontro, o erro, o fracasso. Eu vi que a Mariana Descenzi está por aí, ela tem uma proposta que eu acho interessante, ela que fica discutindo bastante a questão do fracasso, né? Onde o fracasso tenha lugar, né? Esses lugares muito bem vistos, sabe, e bem quistos e muito convidativos, em geral são lugares que não topam muito isso que falha, né, justamente pela necessidade de seguir sustentando essa imagem incólume na cidade. Né? Então, faz parte do nosso trabalho lidar com esses desencontros e acho que talvez uma análise produza mesmo algo da ordem de uma coragem, né, que
não acho que conversa aí com nenhum imperativo ético que também tem às vezes um cheirinho esquisito que acontece ali no seminário 7, né, antigo, né? Acho que a gente pode topar um pouco mais o Lacan lá do finzinho da vida, que ele fala, olha, é preciso destruir algo dessa indestrutibilidade do desejo, né? Não precisamos ser suicidários não também, né? Agora nós temos a pergunta da Maria Tereza. Oi, boa noite. Eu vou dizer a mesma coisa que a outra moça. Eu também não sei muito sobre a parte do Lacan. Estou começando a estudar agora, porque eu estou inclusive na faculdade de psicologia, então também não sei muito sobre psicanálise. Mas eu queria fazer duas perguntas em relação, quando você trouxe o caso, se sobre a questão do simbólico, quando ela comunica que ela estava com saudade quando ela tinha algumas alucinações e ela tinha uma saudade de se comunicar com essas alucinações que ela tinha. A gente pode dizer que ao ponto que a gente está tirando alguma parte das pessoas psicóticas em algum ponto, e a gente está tirando a parte simbólica delas. E a outra pergunta também que eu tenho era sobre o grande outro, sobre essa questão que como se era a questão do psicótico com o grande outro, se ele rompe com o psicótico, a gente considera a estrutura psicótica quando ele rompe com o grande outro, ou ele nem chega a concluir essa questão com o grande outro. Queria entender melhor essa situação. Eu vou propor, se for possível, de repente fazer uma rodada de perguntas. Não sei se tem mais alguém aí já querendo alguma pergunta, enfim, algo que possa ir na linha aí. Senão eu vou me alongando. Alguém tem alguma questão que vá meio parecida aí com a da Maria Tereza? Alguém que, enfim, contribuir também com a questão dela? Temos a Júlia. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Enzo. Obrigada pela palestra. Eu também sou nova, estou começando a formação em psicanálise agora e sou jornalista também de formação. Então, é uma pergunta mais de curiosa e de quem faz análise há muitos anos, né? Do sintoma partiu o desejo, no meu caso. E, e eu queria entender, assim, melhor como que se deu essa construção para você nesse seu processo, tanto de psicanalista como de pesquisador, de, eu vou falar acolher, não sei se é o melhor termo, mas de acolher e trazer para o tratamento essa condição do símbolo dessa paciente e dessa relação que ela tem com esses símbolos, sejam eles simbólicos, verdadeiros ou não, que eu não vou colocar aqui se é verdade ou mentira, se ela tem contatos com extraterrestres. Mas como acolher isso de maneira conseguir, dentro do manejo, acessar o que está por trás desses símbolos, desses simbólicos, ao invés de antes já categorizar eles como uma fantasia da psicose, por exemplo. Acho que eu posso responder. São umas perguntas cabeludas, hein? Muito bem. Maria Tereza, bom, bem-vinda. Que bom que você está aqui ainda, já na graduação de psicologia. Falava mais cedo com o Ricardo, se eu não me engano, de como uma das primeiras palestras que eu fui ver, eu assisti, né, durante a graduação, fora da psicologia, foi uma palestra do CEP, enfim, proposta aí pelo CEP, se eu não me engano era o Marco Antônio Coutinho, lançando o primeiro ou o segundo livro dele lá no MASP. Foi, enfim, absolutamente marcante. E, enfim, estou dizendo tudo isso para, bom, venha mais, apareça.
trabalhe com a gente aqui, já é tempo de você estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz com a sua questão mesmo para você, Júlia. Eu acho que eu posso, talvez, fazer as duas falas aí, as duas questões dialogarem um pouco. Se eu não estiver indo longe demais, Júlia, quando você fica um pouco aí gaguejando, não quero dizer se é verdade ou se não é verdade, né? Bom, como topar escutar algo sobre um ET se de repente eu mesmo não acredito que existem ETs, por exemplo, né? Eu estou entendendo que de alguma maneira você está perguntando isso também, bom, como sustentar isso como alguma coisa relevante numa pesquisa, sustentar isso como algo relevante na cidade, né? Eu assisti um filme, A Graça, não sei se vocês já viram. Vejam, é muito interessante, do Paulo Sorrentino. E ele está trabalhando a questão do perdão, né, da, da culpa. E, bom, o que subjaz também nesse filme, uma outra discussão, é sobre ele, o protagonista é um presidente e é também um importante jurista. E ele está para se aposentar, está acabando o mandato dele de presidente, e a filha é alguém que encampa muito o debate sobre a eutanásia, né? E, bom, está acabando o mandato dele, tem alguns colegas que pedem que ele ajude pessoas que estão presas, enfim, dando o indulto, né, libertando essas pessoas. Uma delas é uma mulher que assassinou o marido a facadas, né? E ele vai até a- o presídio, né, conversar com ela, e ela fala, ele pergunta, cara, você se arrepende de ter matado ele? E ela fala, claro que não, de modo algum. Você não está discutindo a questão da eutanásia? Ele era um caso terminal, né? A vida dele estava para acabar já, porque ele não conseguia fazer nada na vida dele além de ter ciúmes de mim. Essa doença estava acabando com a vida dele. Então eu libertei ele de uma doença que estava fazendo ele sofrer demais. Trouxe essa passagem para um pouco brincar com você e a gente ir dialogando aí, do bom. Existem posições que as pessoas sustentam na cidade que são muito mais, que deveriam ser tomadas como muito mais fora da realidade do que a suposição de que existia vida inteligente fora da Terra, né? Temos presidentes por aí falando coisas das mais bizarras, né? E sustentam essa posição um tanto paradoxal de, cara, não patologize, né? Uma questão que é de cunho em alguma medida social, né? Mas tem alguma coisa ali que a gente precisa sublinhar, né, sobre uma certa tentativa de apreensão e de localização e, melhor, de consistência, aí dialogando com a pergunta da Teresa, de uma consistência atribuída a esse outro. Então, existem outros que são validados, grandes outros, discursos que podem ser lidos como discursos razoáveis, plausíveis, e outros discursos que não, né? Então, toda essa discussão sobre os impasses que o psicótico experimenta em relação ao outro, sim, existe alguma coisa que tem a ver, é específico de certos sujeitos que podem ser psicóticos ou não, né? Eu acho que o Lacan vai cada vez mais, a meu ver, rompendo com essa separação da relação que se estabelece com o grande outro a partir desse crivo do bom é neurótico ou é psicótico. Em algum momento da nossa vida, cada um de nós vai experimentar uma certa relação com o grande outro que esse troço vai esmagar a gente. E a gente vai precisar de algum tipo de respiro, né? A gente vai precisar de alguém que nos ajude a produzir a mínima separação ou que aponte um outro jeito, um outro nome para isso, aponte a inconsistência desse arcabouço teórico de saber
que a gente atribui a essa figura, a esse momento de nossa vida, a uma situação que a gente passou, né? Então todo mundo está de alguma maneira sujeito, né? Todo mundo é sujeito à linguagem, não sujeito da linguagem. Eu acho que quando a gente fala que a clínica das psicoses é mais difícil do que a clínica das neuroses, é porque, em geral, o neurótico topa mais a moral do analista. O psicótico, muitas vezes, recusa. E aí, esse recuso que fica difícil é o cara que é difícil, tem um gênio difícil. Mesmo lugar atribuído às mulheres ao longo de séculos, né? A gente estava lendo hoje cedo num grupo de estudos do Pedro Catapano lá, um trecho que o Lacan está falando das mulheres. Bom, então as mulheres elas têm uma certa relação com o falo, que é mais difícil de entender e que isso deixa elas mais próximas de algo primitivo e animalesco, se eu não me engano. É a mesmíssima posição que muitos analistas têm em relação à psicose, né? E eu acho que todo mundo pode ter esse contato mais visceral. Eu acho que se espera que a gente possa ter um contato mais íntimo. Por isso que eu acho que a gente aprende muito com as psicoses e que a gente sublinha tanto a importância, né, do feminino como esse continente que é conhecido. É desconhecido porque os caras não queriam saber da mulher, não queriam pesquisar, não queriam escutar, não queriam nada. Mas lá em 1910 o Freud estava dizendo, ou a gente se interessa por outras clínicas, para além da clínica da neurose, para além das clínicas que a gente sustenta, ou a gente vai terminar como como é que é o nome? É óbvio que vai fugir. A, ai, Katsu. É, cadê as universitárias que sempre me escutam falar esse exemplo? A, a ginecologia. A ginecologia na Turquia. Porque o ginecologista na Turquia só tem acesso ao pulso da mulher. Por isso que a ginecologia lá, então, não andou. E o Freud vai traz essa imagem. Não é fortuito. O Freud escreve bem pra caramba. Ele pensa em tudo. Ele traz justamente essa imagem, né? Enfim, espero que eu possa ter respondido aí de alguma maneira as questões. Caleb. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Bom, também sou recém-formado na psicologia, né? Comecei a trabalhar recentemente. E uma questão aqui da palestra do Enzo, muito obrigado pela palestra, muito boa. Tem um ponto que me pegou bastante, que foi um pouco o que eu vi, né, durante minha prática, e que você trouxe de certo modo, justamente essa sustentação de uma escuta analítica dentro de uma escuta psicanalítica dentro de uma instituição que às vezes parece que vão em encontros contrários assim, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre você, como que é sustentar essa prática. É, Caleb, veja, tá um pouco difícil de entender. Veja se é essa questão que você trouxe. Você faz curso de AT, né? Recém-formado, é isso, né? Trabalha com AT. E você está trazendo a questão sobre como que se dá, quais são enfim, o que que acontece em relação à escuta psicanalítica dentro de instituições que não necessariamente são convidativas aí ao discurso psicanalítico. Cara, eu vou te dar as más notícias aqui. Não tem lugar que é convidativo à escuta psicanalítica. Nem nosso consultório, cara. Se você for pensar direito,
posso lacanear aqui, é um fato de discurso, tem alguma coisa que tem a ver com o limite, o muro da linguagem, tem sempre alguma coisa que não pode ser dita, né? Assim como tem sempre alguma coisa que não pode ser escutada, né? Então não existe esse lugar. Eu defendo isso, assim, acho que não existe um lugar propício no discurso analítico. Existem lugares que a gente investe e que trazem algo que aí, de alguma maneira, se articulam com a nossa história, né, que fazem com que a gente fique um pouco mais confortável. Mas cada um vai ficar mais confortável em um dado lugar, em uma dada instituição, em uma dada inserção, com alguns colegas, né? Eu dou sempre o exemplo da pandemia, do quão difícil foi, e é até hoje, eu atendo algumas pessoas online, para mim é muito difícil não estar no meu consultório. Eu entendo que é isso, eu montei aquele espaço para isso. Por mais que eu tenha montado aqui esse escritório agora de um jeito mais confortável, ali é o lugar que eu investi. Ali é um lugar que eu consigo subjetivar a minha escuta de alguma maneira, subjetivar a relação que eu tenho com a psicanálise, né? Então eu acho que é isso, a gente enfrenta desafios, né, em todos os lugares que a gente está, quando a gente está escutando. Eu acho, cara, meio na linha do que eu acho sobre a clínica das neuroses, é que quanto mais confortável a gente acha, e quanto mais melhor. Quanto mais a gente acha que tem algum espaço que pode estar protegido dessas interferências culturais, maior o risco da gente ratear, né? Eu acho que assim, quando a gente está atendendo um adolescente, né, no consultório, eu acho que as interferências dos pais, da escola, têm muito mais força quando eu estou no consultório do que quando eu estou com algum tipo de, digamos, proteção institucional, né, de rede, de outras pessoas que possam de alguma maneira trabalhar comigo, o que para alguns psicanalistas é meio esquisito de ouvir, porque, bom, você está fora do consultório, né? O lance todo para mim é que a partir disso, e aí eu acho que é fundamental, a partir disso que eu aprendi na clínica feita na casa, fiz também muitos anos de AT, enfim, trabalhei bastante tempo, né? Isso me deu uma tranquilidade muito maior para manejar família no consultório. Ah, de repente estou com adolescente, está meio difícil, não, vamos dar uma volta no quarteirão junto. Uma tranquilidade muito maior, né? Porque o que sustenta, no fim das contas, o tratamento é a transferência. Onde a gente vai estar, com quem? Bom, são problemas diversos, diferentes, mas que eu acho que é isso. Em todo lugar a gente vai ter algum problema, né? Se eu puder dizer, claro, para responder algo da sua questão, né? Eu acho que quando a gente está na instituição, a gente é muito mais convocado, digamos, egoicamente, né? A partir de uma série de alianças, enfim, tem muito psicanalista legal que discute isso, René Caes, por exemplo, né, que vão dificultar, complexificar um pouco mais o nosso trabalho, mas é complexificar de uma outra forma. Isso aparece também no consultório, sabe? Fiquei pensando, Enzo, no seu comentário sobre o texto de 21 de Freud, porque me chamou a atenção, porque é um texto que eu acho bem importante pelo seguinte, é possível dizer que é um texto onde ele chama a atenção para os perigos das relações entre os eus. Porque ali ele vai fazer uma distinção entre eu ideal e ideal do eu, que Lacan vai recolher depois através do alemão, porque Freud não desenvolve isso, ele apenas usa palavras diferentes, né? E usa em lugares diferentes.
um e outro, mas ele não fala porque ali ele põe eu ideal e aqui ideal do eu, embora, lógico, diferenças estejam apontadas lá. Mas ele aponta dois problemas. O primeiro é que a identificação entre os eus horizontalmente produz para o amalgamento do grupo a projeção do mal para fora do grupo, né? O problema é o outro, pequeno outro, né? É o outro eu que está fora dessa massa. E em termos da identificação com vertical, com o ideal do eu, os problemas do empobrecimento do pensamento. Leia-se aqui pensamento no sentido que importa, né? Não é racionalização, cabeção, não. É transformar corpo em palavra, nomear mobilizações do corpo, isso é pensamento, né? É aquilo que realiza, vamos dizer assim, no processo secundário, algo que, na verdade, nunca deixou de ser pulsão, né? Então, eu acho que ele levanta um grande problema para a gente, porque quando Lacan vai colocar a figura do grande outro, né, como sustentação desse alhures, desse tesouro significante, desse lugar, desse transgeracional, da cultura, dizendo, olha, tem algo que não é o ideal do eu, né? É outra coisa, uma estrutura de discurso, né? Porque na psicose, o que acontece é justamente quando cai essa dimensão simbólica, e o pai, isso o Lacan nos apresenta no esquema I, né? Do que está no questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose, ele vai dizer o problema é que para o psicótico não está o grande outro, está o ideal do eu. Ou seja, a relação entre os eus, seja na horizontal ou na vertical, é um grande problema, no sentido matemático, né, que interessa para a gente. E que o germinal está lá nesse texto, né? Que, claro, foi usado também de outras maneiras para obturar essa perspectiva simbólica. Mas, então, acho que tem um sentido esse texto ter a importância que tem, né? Não sei como você vê isso. Estou em absoluto acordo com você, Karine. Eu acho que tem um sentido ele ter essa relevância. O problema, eu acho que é esse, né? É o Lacan dizendo que fez a leitura certa, o outro falando que fez a leitura certa, a gente está sempre disputando aí qual que é a leitura certa. E no fim, eu acho que a gente ganha muito mais com a consideração de várias leituras possíveis e vários encaminhamentos possíveis a partir das questões que são colocadas, né? Eu acho que essa já é uma posição muito diferente de vários autores, né, Karine? Você fala, bom, tem uma questão ali. O Lacan vai dizer, por exemplo, que o Freud não fez uma questão. O Freud sustentou uma espécie de encaminhamento que garante que levou a IPA a só poder funcionar tal qual o aparelho que estava ali sendo delimitado no texto da Psicologia das Mas acho Marcas. que foi um pouco uma surdez dos pós-freudianos, na medida que até o próprio analista, mesmo na clínica da neurose, foi autorizado no lugar do ideal do eu, né? Perfeito. Então, eu acho que é Sim, isso que ele, no texto, o Lacan, e no caso, no texto de 58, ele vai apontar para a gente, vai falar, antes de Freud, depois de Freud, nada andou, né? perfeito. Mas está lá, está no Freud. Aí ele fala com Freud e com Schreber, quer dizer, está no Freud. Sim, Freud, como é que outro dia eu ouvi, como o que descobriu as Américas, chamou de Américas, porque ele estava procurando uma coisa, mas o que ele encontrou foi outra, né? Teve que depois ser renomeado. Então, acho que
lógico, são leituras diferentes, mas nem poder, acho que é necessário a gente considerar que Freud faz uma marcação que depois pôde ser relida, né? De Sim, uma sim, maneira mais ao pé da letra, mais em causa, vamos dizer assim. sim, sim, Né? total, total. E é muito louco, assim, porque eu escrevi lá minha tese e tal, e depois, num clima desse, assim, fui montar uma fala e falei, deixa eu dar uma olhada no que tem de novo. E aí eu descobri umas cartas do Freud por Karl Abraham, não sei se você já leu, eu não consegui ler porque eu não leio francês e tal, mas geniais, dele falando de tratamentos que ele sustentou com psicóticos. Então, tem um monte de parte que está na minha tese que eu já não dá muito para sustentar isso. Que é o Freud dizendo, ó, estou tratando esse cara, mas eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo que ele está melhorando. Eu acho que ele é psicótico, mas eu não vou escrever sobre isso ainda. Então, é isso. Eu acho que o continente freudiano é também um continente ainda a ser explorado, a ser trabalhado com essa honestidade de reconhecer tanto que o outro pode estar surdo, quanto a gente também, vez ou outra, né, patina aí, né? Lógico, com Eu acho que certeza. O Freud, para mim é isso, assim, eu acho isso muito bom do Freud. O Freud deixa aparecer no texto a oscilação dele. No mesmo texto que você fala, caraca, que cara incrível, olha só o que ele está falando sobre as mulheres. Aí você fala, passa 3 parágrafos e fala, caramba, por que esse cara está falando isso? Eu acho isso interessantíssimo, sabe? Para quem se Hum, dispõe e topa ver um Freud castrado. Tem gente que quer sim. Deus, né? Fica com as respostas dele, e não com o Exato. que ele Não põe fica em com os causa, né? problemas. Isso, É. isso, cara. E Isso. sendo que ele foi um cara que, assim, publicou, a clínica que ele publicou é a clínica problema, né? No sentido matemático do termo, ele não publicou os sucessos. Ele era o cara que Ah, abria toda a conferência falando, vocês vão querer vir mesmo? Isso aqui não é garantido, isso aqui, né, não é agradável, isso aqui, né, realmente. Legal. Bom, acho que com isso eu te agradeço profundamente ter aceito o convite. Foi muito bom. Espero que nos encontremos novamente nesses caminhos aqui do núcleo, né? E é isso. Obrigada a todos também pela participação e não sei, Enzo, quer se despedir também? você quer falar, Ricardo? Você viu que você abriu o Eu microfone? queria agradecer pela palestra muito interessante e Uhum. eu acho que eu achei muito interessante essa articulação também entre o Basaglia, o Lacan Uhum. e Freud, né? Evidentemente, essa questão das relações de poder, né? Uhum. Que se infiltram, né? E colocam Uhum. o risco sempre permanente de assassinato da alma, né? Eu acho isso muito importante, né? Eu achei isso muito interessante. Eu queria te agradecer, não só por esse aspecto que eu estou comentando, mas por tantos outros e também a presença do público. Eu agradeço demais a abertura, a disponibilidade. Como eu disse, gosto muito do CEP, gosto muito do trabalho que vocês sustentam, né? E acho importantíssimo existir um núcleo de psicose, psicanálise, enfim. Estou por aqui também, aberto aí aliás, todos e todas aqui que quiserem dialogar, seguir conversando, estou disponível e, enfim, parabéns se temos todo esse público aqui, toda essa galera, é porque vocês sustentam um trabalho muito legal, muito importante aí. É isso, gente. Valeu.